Hashtag excluída. Salve, salve, família. Bom dia, Daniel. Dia, Daniel. Olha só, ontem eu resolvi compartilhar primeiro do que eu costumo começar a gravar as reuniões. Então, quando eu compartilho, ele vai direto lá para a tela do Google, né? Ele coloca o Teams em segundo plano e abre a tela do Google. E eu comecei a dar aula e esqueci de gravar. Bom, hoje já está gravando. E eu vou começar a aula de hoje revisando um pouco do que eu falei ontem, para que possa ficar gravado e para que as pessoas que não puderam assistir a aula ontem tenham noção do que rolou na aula de ontem. Mas, de qualquer forma, lá no arquivos do Teams, tem o material didático que a gente está usando, né? Então, o fato de ter perdido a aula ontem não justifica não entender o conteúdo, né? Porque vocês podem estudar através desse material e a gente pode conversar através do WhatsApp, né? E tirando dúvidas. Bom, nós estamos dando continuidade ao conteúdo iniciado pela professora Elisângela, que falou sobre a mecânica ondulatória, né? Deu início à mecânica ondulatória. Em especial, ela falou sobre o trabalho de de Broglie. Estão vendo minha tela? Tamo. Sim. Então, como eu disse, eu vou começar desde o início da aula de ontem, mas andando um pouquinho mais rápido, tá? Para que a gente possa progredir no conteúdo. Então, voltando um pouco do contexto histórico, né? Até os anos de 1900, o início do século XX, a ciência já estava bem estabelecida no que se referia à natureza corpuscular da matéria, né? Então, o movimento da matéria, né, estava bem estabelecido por meio das leis de Newton. E também da natureza ondulatória da luz, né? A natureza ondulatória da luz também estava muito bem estabelecido, né, pelas leis de Maxwell. Bom, Newton ele tentou desenvolver uma teoria corpuscular da luz, mas ele não foi muito para frente com essa ideia, né? Logo veio a experiência de Röntgen mostrando que a luz tinha comportamento ondulatório por sofrer efeito de interferência e difração, né? Então essa ideia não foi muito para frente. Mas foi em 1900, né, que o Planck ele explicou a radiação do corpo negro, né, postulando que a energia da luz era quantizada. E em 1905, o Albert Einstein usou da ideia de Planck para explicar o efeito fotoelétrico, né? E junto com a experiência de Compton em 1923, isso ficou claro que a natureza também tem comportamento corpuscular. Desculpa, ficou claro que a luz também tem natureza corpuscular, além da ondulatória. Né? Então, as experiências do efeito fotoelétrico e o efeito Compton, ela mostrou também que a radiação ela tinha comportamento de partícula. Bom, por uma questão de simetria, né, foi assim que Louis de Broglie pensou, né, as matérias também deveriam ter o comportamento de ondas, né, são as chamadas ondas de matéria. Então, as partículas materiais, em particular elétron, possuem características ondulatórias, e isso foi pensado por Louis de Broglie em 1924, né, mostrando um caráter simétrico dos fenômenos naturais de energia e matéria. Né, energia em sua forma de radiação e matéria, né, corpos que possuem massa. Então, se a radiação apresenta um caráter dual, né, ela se propaga como onda,
mas interagem com a matéria em forma de partícula, o mesmo deveria ser válido para a matéria. Né? Então, essa foi a ideia de Lois de Broglie. Bom, lembrando que de Broglie também desenvolveu teorias para a luz, né, em termos de fótons, né, os quanta de luz. Né? Se a energia da luz está concentrada nos fótons, né, como podemos entender o fenômeno de interferência? Né? Como é que um fóton interage com ele mesmo para produzir o padrão de interferência que a gente observa quando ele passa por duas fendas, né? Então, deve haver alguma espécie de onda associada a esses fótons, no sentido do que pode levar em conta esses efeitos de interferências. Né? Então, ele começou pensando na natureza da luz, em termos de fótons, e como que o fóton, né, pode produzir o efeito de interferência, visto que ele também é uma partícula, né? Ele tem propriedades de matéria. Então, se o fóton, para que possa produzir efeito de interferência, tem associado a ele uma espécie de onda, né? Então ele pensou que a matéria também poderia ter associado a ela uma espécie de onda. Bom, das leis clássicas, né, diz que a energia não pode estar distribuída sobre essas ondas. Né? E a gente viu que a energia está distribuída, né, em pacotes de energia, né? Não que ela esteja distribuída, mas ela está definida em termos de pacotes de energia, nessas partículas de luz, chamado fóton, e cuja energia é o produto da frequência do fóton com a constante de Planck. Então, na concepção de de Broglie, as ondas associadas aos fótons devem ser uma espécie de onda piloto, né, que vai determinar o padrão de interferência que essa partícula de luz vai sofrer. Né? Tanto de interferência também como de espalhamento e os efeitos que sofrem quando ela difrata. Né? Então, os fótons ele pode produzir esses efeitos, né, e serem absorvidos quando ele interagem quando ele interagem com a matéria, como ocorreu lá e a gente mostrou no efeito fotoelétrico. Essas ondas elas são conhecidas como ondas de fase. Tá? Então, por uma frequência associada, né, a esta energia, uma frequência Ni, então esse fóton vai ter energia dada pelo produto da frequência com a constante de Planck. Né? Então, a constante de Planck ela conecta a propriedade de onda, né, que é a frequência, e de partícula, né, a energia da partícula de luz. Então, uma partícula ela vai possuir energia. E a hipótese de de Broglie é o seguinte: é possível imaginarmos uma quantidade isolada de energia sem associar. Isso não é possível, é impossível, né? É impossível que a gente possa imaginar uma quantidade isolada de energia sem que possa associar a esta quantidade uma certa frequência. Né? Frequência é característica de movimentos periódicos, né? Característica de ondas. Então, vamos fazer a analogia com os fótons, né? Analogia de partículas que têm comportamento, segundo a hipótese de Broglie, tem comportamento ondulatório. Vamos fazer essa analogia dessas partículas com fótons, né? Por exemplo, a analogia de um elétron com fóton. Então, as partículas materiais, elas devem também, assim como ocorre com os fótons, né, ser acompanhadas de ondas de fase. E que, por sua vez, né, sob certas circunstâncias, deve produzir efeitos de interferência. Então, quem assistiu à aula da semana passada, da professora Elisângela, ela mostrou um vídeo do Dr. Quantum, onde ele reproduziu lá o fenômeno da interferência, mostrou o que acontece quando partículas materiais atravessam uma fenda, quando atravessa duas fendas, e depois mostrou como que ondas que propagavam na superfície de uma água, né, o efeito que ela produzia quando atravessava uma fenda e o efeito da interferência, difração e interferência, quando ela atravessava duas fendas. Então, o que ele está falando aqui é que as partículas materiais também devem produzir esses efeitos de interferência, e foi o que
aquele filme mostrou, né, o efeito de interferência ocasionado por elétrons, né, passando por fendas. Então, a segunda analogia diz respeito à frequência dessas ondas de fase, que quando multiplicada pela constante de Planck, deve ser igual à energia dessa partícula. Né? Então, vamos levar em consideração um caso não relativístico, né, em que essa energia da partícula é dada pela sua energia cinética mais energia potencial. Olha, não se assustem em ver a energia cinética escrita em termos do momento, né? Vocês estão acostumados a ver a energia cinética escrita, né, em termos da velocidade, né? Então, a energia cinética a gente define como sendo meio de mv ao quadrado, né? Mas por que está escrito como momento ao quadrado? É muito simples. A gente multiplica e divide pela massa, e isso aqui vai dar 1 sobre 2m, né? M vezes m vai dar m ao quadrado, né? E massa vezes velocidade nada mais é do que o momento da partícula, né? Do momento linear da partícula, quantidade de movimento. Então, você pode escrever energia cinética em termos do momento da partícula, né? E o que é momento na concepção de de Broglie? Momento está relacionado com o comprimento de onda. Veja, uma grandeza física que está associado à massa, segundo a concepção de de Broglie, também para partículas como elétrons, pode estar associado ao comprimento de onda associado a essa partícula. Então, esta relação é muito importante, né? E foi devido a ela que de Broglie ganhou o prêmio Nobel. Né? E se você junta essas duas relações, né, você vai ter a energia associada à partícula e relacionada com o seu comprimento de onda. Né? Então, 3 anos depois que foi publicada a hipótese de de Broglie, né, essa hipótese ela foi confirmada usando experimentos. Né? Ela experimentalmente foi confirmada por Davidson e Germer, né, em 1927. Né? Então, essa confirmação deu aí ao de Broglie o prêmio Nobel em Física. Né? Então, a experiência de Davidson Germer, ela confirma a hipótese de de Broglie, né? E foi baseada no espalhamento de elétrons. Né? O Germer e Davidson fez com que um feixe de elétrons incidisse sobre um alvo, né? Esse alvo constitui um cristal de níquel, né? E existia aqui, bom, um detector de partículas, né? Um detector de elétrons, né? Que poderia varrer um ângulo, né? E para detectar o feixes de elétron que era espalhado pelos planos cristalinos que formam o cristal de níquel. Né? A energia do feixe de elétrons que incidia sobre esses planos cristalinos era controlada, né? Ele usou energia de 54 eletronvolts. E desse espalhamento, né, medindo-se o ângulo de espalhamento, né, usando a condição de interferência de Bragg, né, podia-se determinar o comprimento de onda associado aos elétrons que eram espalhados por esses planos. Né? Qual que é a condição de interferência de Bragg? Né? A condição de interferência de Bragg leva em consideração que você tem um cristal formado por planos cristalográficos, planos cristalinos. Então, aqui eu estou representando 2 planos cristalinos que formam esse cristal de níquel, né? E o feixe de elétrons incidindo sobre esses planos cristalinos. Né? Então, você tem 2 feixes, um que incide no plano superior e é refletido, e o segundo feixe incidindo sobre o plano inferior e sendo refletido. Bom, esses 2 feixes refletidos eles vão para o observador, né, que é o detector aqui, e para que o detector consiga
observar esses feixes, né, eles inevitavelmente vão interagir, haverá interação entre esses dois feixes, e para que essa interação ela seja detectada, deve haver interferência entre esses dois feixes construtiva. Isso implica que a diferença de caminho percorrida por esses dois feixes, que pode ser facilmente calculada usando a geometria aqui nessa região, seja um número inteiro de comprimento de onda, né? Porque a crista de uma onda tem que coincidir com a crista de outra onda para que haja interferência construtiva. Então, a diferença de caminho entre esses dois feixes é facilmente calculada, né? Você tira daqui um triângulo retângulo, o D é a distância entre os planos cristalinos, e você pode obter essa informação da distância dos planos cristalográficos usando espalhamento de raio-x, né? Então, ou seja, espalhamento de radiação, vai te dar essa informação da distância, né? Para o cristal de níquel, essa distância é de 0,91 angstrom, né? Então, a condição de Bragg estima que essa diferença de caminho, né? Se você aplica a definição de seno aqui do ângulo θ, seno é cateto oposto, que é D, é o cateto oposto, né, que é esse termo aqui, que é essa distância, dividido pela hipotenusa, que é o D. Então, aí você inverte, você vai calcular que essa distância aqui é D seno de θ. Como você tem duas diferenças de caminho, você vai ter que a diferença de caminho total, 2D seno de θ, é um número inteiro de comprimento de onda, onde esse índice N pode ser 1, 2, 3. Então, o espalhamento de elétrons nessa experiência, né, em particular, vai poder te definir qual o comprimento de onda associado para o elétron. Então, usando aqui um N igual a 1, né, N igual a 1, a gente vai encontrar que o comprimento de onda associado ao elétron é igual a 1,965 angstrom, né? Para N igual a 1. Então, vamos comparar esse valor que foi obtido experimentalmente por Germer e Davidson com a hipótese de de Broglie, né? Então, a energia da partícula que a gente conhece, 54 elétron-volts, né? Pode ser calculada, como você tem um feixe de elétrons, né, que sem ação de forças externas, ele vai ter somente energia cinética, né? Essa energia cinética é P quadrado sobre 2m. Então, se você inverte essa relação aqui, né, essa energia vai estar em elétron-volts, e se você inverte essa relação e isola o momento, né, o momento vai ser 2 vezes m, a raiz quadrada, né, 2 vezes m vezes a energia aqui em elétron-volts, tá? Aqui multiplicado também, né, pela carga elementar. Então, substituindo na relação de de Broglie para comprimento de onda, a gente calcula qual é o comprimento de onda associado ao elétron, né? Então, quando substitui os valores da constante de Planck, da massa do elétron, da carga elementar e da energia, né, dos elétrons, todas aqui nessa relação, obtém-se o valor de 1,67 angstrom. Né? Então, a gente, comparado com o resultado experimental obtido por Germer e Davidson, né, é uma excelente concordância entre teoria e experimento. Né? Então, esse resultado experimental, ele confirma a hipótese de de Broglie. Né? Bom, então aqui a gente está mostrando que uma propriedade de matéria, né, que é o momento linear, ou quantidade de movimento, pode estar associado a uma propriedade de ondulação, que é o comprimento de onda de uma partícula. Né? Então, você pode associar uma onda ao movimento de uma partícula. Né? E a gente sabe algumas características da onda. A onda é uma entidade periódica que tem comprimento de onda, tem frequência, tem período, né? Tem algumas grandezas físicas que definem uma onda. Bom,
Então, a partir dessas propriedades, a gente pode, por exemplo, voltar ao modelo de Bohr, né, e testar a hipótese de Broglie no modelo de Bohr. Então, podemos compreender, por exemplo, os níveis de energias quantizados no átomo de hidrogênio, né? Então, esse conjunto discreto de estados do elétron no átomo de hidrogênio, né, definido pela sua órbita, né, a gente pode deduzir a partir da teoria dilatória, né, da mesma forma que a gente tem os estados discretos de vibração, né, de uma corda com vínculo, né, uma corda de violão, por exemplo, que você tem ondas estacionárias ali naquela corda, e essas ondas estacionárias na corda são o que a gente chama de estados harmônicos, né? Então, uma aplicação grosseira para o átomo de hidrogênio vai dar a ideia de como que a onda permite calcular, né, corretamente o nível de energia desses átomos. Então, levando em consideração que lambda é o comprimento de onda do elétron, né, e R é o raio do estado fundamental, no estado fundamental, lembrando, né, que o raio da órbita é o raio de Bohr, que vale 0,529 angstrom, né? E vamos considerar que essa órbita ela é uma órbita perfeitamente circular, né? No estado fundamental. Então, a existência de onda, né, de matéria, né, bem definida pela hipótese de Broglie, exige que essa circunferência, o perímetro dessa circunferência, seja um número inteiro de comprimento de onda. Então, como que eu calculo o perímetro da circunferência? O perímetro da circunferência é calculado multiplicando 2 por π e pelo raio dessa circunferência. Então, 2πr é o perímetro dessa circunferência. Então, esse perímetro deve ser um número inteiro de comprimento de onda. Então, substituindo o comprimento de onda, né, lambda, né, por h sobre p, né? Substituindo este valor aqui, nós vamos ter que o perímetro vai ser igual a um número inteiro de h dividido por p. Então, eu faço aqui uma mudanças, né, de posição dessas variáveis. Eu passo o momento para o primeiro membro e o 2π eu passo para o segundo membro, de tal forma que eu vou ter momento linear multiplicado pelo raio da órbita, vai ser igual ao número inteiro de h sobre 2π. h sobre 2π nada mais é do que a constante de Planck, né? H cortado, a gente define como H cortado, e P multiplicado por R nada mais é do que o momento linear do elétron, mostrando que o momento linear do elétron, momento angular, né? O momento angular do elétron é um número inteiro de H cortado, né? Que é a condição de quantização de Bohr para o momento angular. Né? Ou seja, a hipótese de Broglie, ela também é condizente com a condição de quantização do momento angular. Bom, um fato importante, né, que foi sugerido aí pelas experiências, trata do conceito clássico das ondas, né, que não podem representar a natureza dos elétrons ou dos fótons de forma adequada. Então, o estado físico de uma onda-partícula, ela não pode ser adequadamente representado pela especificação das grandezas clássicas, né, como posição, momento, amplitude ou fase dessa onda. Na mecânica quântica, né, a descrição formal desses estados são definidos por que a gente chama funções de fase, ou então função de onda. Né? Então, o estado dessas partículas, seja fótons ou seja elétrons, elas são definidas por uma função psi, e essa função nada mais é do que uma função de onda. É uma entidade matemática, né, para nós extremamente nova, né, que não é uma onda no sentido clássico, né, de uma ondulação, né, cuja a frequência, a amplitude, né, você pode medir. Mais para frente a gente vai ver que essas funções, né, elas são normalmente definidas por funções complexas. Então, embora ela represente estado de uma partícula,
elas não podem ter significado físico, pelo fato de serem funções complexas. E mais tarde a gente vai ver, possivelmente na aula de sexta-feira, quais são as propriedades dessa função de onda, né? Bom, então isso leva a uma implicação muito importante, né, que foi observada por Werner Heisenberg, em 1927, que é uma consequência da hipótese de Broglie, né? A localização de uma partícula no espaço demanda condições desfavoráveis para medir o seu momento. De forma inversa, né, as condições necessárias para medir o momento interferem na possibilidade de localização da partícula do espaço. Bom, isso aqui é uma grande ruptura da ciência para a época. Por quê? Porque a ciência que se conhecia na época, ela era determinística. Então, isso rompe com o determinismo da ciência. O que é o determinismo da ciência? É o fato de que o movimento ele é previsível, está relacionado com a previsibilidade da natureza. Se você tem uma partícula que se movimenta e você consegue definir uma função, né, que eu chamo de função horária da posição, né, então você consegue determinar o estado dessa partícula e fazer previsões do movimento dessa partícula. E isso aqui estava muito bem estabelecido para a época, né? Então você consegue definir a velocidade da partícula simplesmente derivando esta função em relação ao tempo. E se você deriva mais uma vez, você obtém a aceleração da partícula. E se você multiplica pela massa, o que você tem é a definição de força, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica. E se você conhece todas essas funções, você pode fazer previsão, você pode dizer onde é que a partícula vai estar no futuro, ou você pode dizer onde é que ela esteve no passado. Então, isso está relacionado com a previsibilidade do movimento, né? E uma das consequências da hipótese de de Broglie é o rompimento desta previsibilidade, né? Então, o princípio de incerteza, ele especifica os limites acima do qual não podemos determinar simultaneamente, né, o momento e a posição da partícula. Porque se você não consegue definir momento e posição simultaneamente, você não consegue definir uma coisa que é muito claro na mecânica clássica, que é a trajetória da partícula. Então, como exemplo, vamos definir x como sendo a posição medida de uma partícula e ΔX a precisão da medida. Então, se ΔX é grande, a medida é imprecisa. Você não sabe dizer exatamente onde é que a partícula se encontra se o ΔX for grande. Ou seja, a incerteza sobre a posição é grande. Então, a localização da partícula ela pode ser dada entre o valor x menos 1 sobre 2 ΔX e x mais 1 sobre 2 ΔX. Então, essa relação mostra claramente que se ΔX tende ao infinito, a incerteza sobre a posição também tende ao infinito. Você não vai saber exatamente onde a partícula se localiza. Mas se ΔX tender a zero, então você vai definir, né, com certa segurança qual é a posição da partícula. De forma análoga, né, vamos considerar P de x a medida da componente x, né, do momento, e ΔPx a precisão da medida do momento, ou seja, a incerteza sobre o valor do momento da partícula. Então, existe aqui uma relação entre a precisão da medida e a precisão do momento, que é o princípio de incerteza de Heisenberg, que é o que o princípio de incerteza de Heisenberg estabelece. Então, esse princípio estabelece que o produto da incerteza da posição pela incerteza do momento é maior ou igual a h cortado. Então,
Agora a gente pode ver claramente que se você diminui a incerteza de um, consequentemente implica no aumento da incerteza da outra grandeza, né? Então, veja, vamos escrever, por exemplo, em termos de ΔX. Então, ΔX vai ser maior ou igual a H cortado sobre ΔP. Então, se eu quero saber a posição da partícula, o que eu tenho que fazer? Um aumento na incerteza sobre o momento da partícula resulta, né, num decréscimo na incerteza da posição. Então, quanto maior eu fizer, né, o valor da incerteza no momento, mais localizado vai estar a partícula. De forma contrária, se eu tento medir com certa exatidão o momento da partícula, né, diminuindo o ΔP, né, o H é constante, nunca vai mudar, então se eu diminuo o ΔP, essa razão vai aumentar. Ou seja, eu aumento a incerteza sobre a posição do elétron. Então, esta é a relação de incerteza de Heisenberg. Então, ΔX e ΔPX, ela está relacionada com os erros, com as incertezas. E também não está relacionado com as limitações dos aparelhos que são usados para medir a posição e momento. Mesmo que a gente consiga idealizar um equipamento perfeito que possa medir exatamente a posição, né, a relação de incerteza continua sendo válida, né? Então, as incertezas que aparecem na relação são devido ao próprio ato da medição, né, em si. Né? Lembra lá quando, no experimento da fenda dupla, né, no Dr. Quantum, ele coloca um observador para ver qual fenda o elétron vai passar, né? Então, o simples ato de observar, né, ela interfere no comportamento, né, da partícula. Né? Quando ele observou pela qual fenda o elétron ia passar, o elétron voltou a ter comportamento de partícula e não teve o padrão de interferência de ondas como era esperado. Bom, então, quanto maior for o nível de conhecimento que a gente tiver de uma quantidade, menor vai ser o conhecimento correspondente a outra quantidade. Né? Então, um exemplo que demonstra isso, né, através do experimento idealizado, é a determinação da posição de uma partícula usando um microscópio idealizado. Então, você tem um elétron que está movendo em torno de uma determinada região e a gente quer saber qual que é exatamente essa posição do elétron. Então, para você saber, para você poder ver esse elétron, o que você faz? Você joga luz no elétron. Então, o que você está jogando no elétron nada mais é do que um fóton que vai ser espalhado por esse elétron, e a gente já viu o efeito Compton, o que acontece quando ele é espalhado por esse elétron, o fóton transfere momento para o elétron, e ele é espalhado e é observado aqui pela lente de um microscópio. Né? Então, a gente consegue definir o ângulo de espalhamento, né? E usa as relações da óptica, né? Óptica geométrica, e vai definir que essa variação ΔX, a incerteza da posição do elétron, vai estar relacionado com o comprimento de onda do fóton incidente dividido pelo seno deste ângulo de espalhamento. Então, essa relação ela é muito clara. A incerteza vai ser maior quanto maior for o comprimento de onda. E a incerteza vai ser menor quanto menor for o comprimento de onda. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é localizar o elétron. E para localizar o elétron, a gente tem que ver uma forma de diminuir esta incerteza. Então, o ΔX, para que a posição do elétron seja conhecida, o ΔX tem que tender a zero. Então, para que ΔX tenda a zero, o comprimento de onda tem que ser muito pequeno. Né? O comprimento de onda muito pequeno está relacionado com radiação
de fótons, né, de fótons muito energéticos, né? Então, por exemplo, você pode usar um raio gama aqui para localizar a posição do elétron. Então, para fazer do ΔX tão pequeno quanto se queira, né, a gente deve usar luz de comprimento de onda cada vez menor. Então, a precisão da medida, né, vai estar relacionado com o poder de resolução do microscópio. Então, o ΔX ele deve ser menor que as dimensões da própria partícula envolvida aí no sistema. Então, para efetuar a medida, vai ser necessário pelo menos um fóton seja espalhado, né, e esse espalhamento seja observado, né? O fóton vai receber do elétron uma quantidade de momento, né? O momento vai ser H sobre lambda, e a gente obtém isso do efeito Compton. Só que o momento que é transferido para o elétron não é conhecido exatamente esse momento, né? Porque a gente não sabe qual a direção que o fóton vai, né, depois que é espalhado aí pelo elétron. Se a gente não sabe a direção vai estar associada com momento, porque momento é uma grandeza vetorial, né? Ela indica a direção, sentido dessa quantidade de movimento. E se você não consegue definir essa direção e sentido, você não conhece o momento. E se você não conhece o momento, né, você não define simultaneamente a posição e o momento do elétron. Bom, como é que a gente pode estar relacionando a incerteza do momento transferido para o elétron? Momento, né, a incerteza vai estar relacionada com o P multiplicado pelo seno do ângulo de espalhamento. E P é H sobre lambda, né? A gente pode substituir e vai reescrever dessa forma. O seno de lambda não, seno de alfa. E seno de alfa a gente pode trazer aqui da relação, né, da geometria aqui do sistema, é lambda sobre ΔX, né? Se eu passo o seno de alfa para lá e ΔX para cá, então seno de alfa é lambda sobre ΔX. Substituindo nesta relação, eu obtenho, né, que o ΔPx vai ser H sobre lambda, né, desta relação, lambda sobre ΔX dessa relação, né, simplificando, eu tenho a relação de incerteza, né, de Heisenberg, que é ΔX multiplicado por ΔPx, aproximadamente o valor de H. O que nós estamos definindo aqui é a ordem de grandeza, e a ordem de grandeza de H é menos 34 joules segundos, né? Então, a gente pode substituir, sem perda de generalidade, o H por H cortado, e aí eu obtenho a relação de incerteza. Então, vamos pensar isso em termos de pacote de onda. Já que você pode associar o movimento de uma partícula à onda, se a partícula é livre, ela pode ser representada por uma onda plana. O que é uma onda plana? É uma função periódica que se espalha sobre todo o espaço. Então, aqui, por exemplo, é uma função seno com uma fase inicial ωt, né? E ela se propaga, né, para a esquerda, né, o sinal negativo aqui, não, para a direita, né, o sinal negativo indica que ela se propaga para a direita, e ela se espalha, ela vem de menos infinito e vai para mais infinito. E ela tem algumas propriedades que está relacionada com a sua amplitude de oscilação e o comprimento de onda. Então, essa função ela tem um comprimento de onda bem definido. E a gente sabe que comprimento de onda bem definido está associado a uma propriedade de onda que chama-se número de onda, o vetor de onda. Então, se o comprimento de onda é definido, o vetor de onda também vai ser definido, o que significa dizer que a incerteza sobre esse vetor de onda é nula, né? Ou seja, apenas o número de onda ou um comprimento de onda vai estar associado a esta onda, né? Outra forma de expressar a função de onda plana é usando funções exponenciais com argumento imaginário, né? Então, você tem aqui uma função cuja A é amplitude, multiplicado pela exponencial de mais ou menos I, kx menos ωt, né? Então, o sinal aqui vai representar apenas a direção de propagação dessa onda, né? Se é positivo, né, ela está propagando para a direita, e se for negativo, inverte o sinal aqui dentro, ela vai propagar para a esquerda.
né? Ou você pode usar uma combinação, né, linear de funções exponenciais com argumento imaginário, né? Cada uma com uma amplitude. Muito bem, então uma consequência do princípio da incerteza é a introdução de um novo esquema para descrever o movimento de uma partícula quântica, né, uma partícula microscópica. O conhecimento simultâneo dos valores de posição e momento da partícula, como já disse, na mecânica clássica é possível, né, porque a mecânica clássica ela é determinística, você pode ter simultaneamente os valores da posição e do momento, mas não se aplica a esta nova mecânica, não se aplica à mecânica quântica, que não é determinística. Uma vez que, devido ao princípio da incerteza, qualquer tentativa de se conhecer com uma precisão grande a posição da partícula, isso destrói a precisão com que conhecemos o momento da partícula, ou o contrário. Bom, então, olha só uma relação importante que a gente obtém da relação de de Broglie e com consequências no princípio de incerteza. Você escreve o momento como a razão, a fração entre a constante de Planck e comprimento de onda, e comprimento de onda está associado a vetor de onda. Então, se você substitui aqui o comprimento de onda no lugar do lambda, você escreve o momento em termos do vetor de onda k. Então, o momento da partícula vai ser definido, então, por h cortado k. Isso é uma consequência muito importante, porque você pode reescrever o princípio da incerteza sobre uma outra ótica. K é o vetor de onda da partícula, e resulta que, se você tem uma incerteza sobre o valor do momento, isso implica uma incerteza sobre o valor do vetor de onda, já que a diferença entre vetor de onda e momentos é simplesmente uma constante, que é o h cortado. Então, a incerteza sobre o momento implica sobre a incerteza do vetor de onda, ou seja, a incerteza do momento é igual a h cortado multiplicado pela incerteza do vetor de onda. Então, se você substitui esta relação na relação de incerteza de Heisenberg, então você vai ter ΔX multiplicado por ΔPx maior ou igual a h cortado. Substituindo, a gente vai ter ΔX, h cortado, ΔP, maior ou igual a h cortado. Simplificando h cortado, vai implicar que o produto da incerteza da posição com a incerteza do vetor de onda é maior ou igual a 1. Ou seja, você está relacionando apenas propriedades ondulatórias. Tá? E isso tem uma implicação importante, porque mostra que a gente pode escrever o movimento da partícula em termos de uma onda. Mas como a gente pode localizar esta onda? Localizar essa onda implica que a gente tem que entender um pouco do que representa a transformada de Fourier. Então, aí eu mostrei uma série de Fourier, e qualquer função periódica ela pode ser decomposta em termos de somas infinitas de ondas planas. Aqui no slide anterior, a gente mostrou uma onda plana, ela tem propriedade periódica e grandezas que a definem muito bem, como comprimento de onda e vetor de onda. E aqui eu estou construindo uma função como sendo uma expansão de funções planas, de funções de onda plana. Em termos de transformada de Fourier, essa função pode ser expressa em termos de uma integral. E aí a gente vai explicar o que representa essa integral. Bom, na verdade, não vou explicar em profundidade, isso vocês vão ver lá em Física Matemática, e eu posso até sugerir uma aula para vocês assistirem e entenderem melhor, mas o G de K aqui representa a função espectral da função f, que é a expansão de ondas planas. Então, ela vai representar uma amplitude que está associada a cada valor de K da soma,
né? Note que o K aqui, que é o vetor de onda, ela depende do índice N. O que significa dizer que cada onda plana que eu somo nessa expansão vai ter associada um vetor de onda diferente, né? E quando eu faço isso, quando eu somo funções de ondas planas com diferentes de vetores de onda, eu vou ter uma função localizada no espaço, né? Então, eu vou ter um ΔK, uma relação de dispersão dos números de onda, e eu vou localizar essa função de onda no espaço. Ela vai combinar de tal forma que eu vou ter uma oscilação em uma pequena região do espaço e em outras regiões do espaço, né, essa combinação linear das funções de onda, elas se anulam, né? Então, isso é o que nos leva a um pacote de onda localizado no espaço. Então, o número de onda agora é uma distribuição com largura ΔK, né? O que torna a função de onda ainda mais localizada, né? Ou seja, o ΔX tende a zero, enquanto que o ΔK vai tender a um número maior, né? Então, se ΔX tende a zero, o ΔK tende a infinito, de forma que esta relação ainda continua válida. Então, esse mesmo procedimento, tá? Ele se aplica se você usar frequência. Eu escrevi errado aqui. Então, se a gente escreve esse mesmo procedimento entre frequência e tempo, né? Se eu multiplico a incerteza sobre a frequência e a incerteza sobre o tempo, isso aqui tem que dar aproximadamente 1. Tá? Para entender isso, a gente tem que entender um pouco da integral de Fourier. Por que a gente tem que entender a integral de Fourier? Porque a integral de Fourier leva ao conceito de pacote de onda, né? Então, o que é uma integral de Fourier? Nada mais é do que um instrumento funcional na mecânica quântica. Desculpa, fundamental da mecânica quântica. Porque se a gente vai descrever movimento de partícula em termos de pacote de onda, né, e pacote de ondas, trata-se de uma generalização da série de Fourier. Então, ela é fundamental, sim, para a mecânica quântica, né? Então, o que essa generalização da série de Fourier permite? Ela permite obter expansões de funções que não são periódicas. Tá? Então, a integral de Fourier, ou simplesmente transformada de Fourier, ela permite passar de uma função temporal qualquer, né? E essa função temporal, ela pode ou não ser periódica, né? Pode ser periódica ou aperiódica. Então, essa transformada de Fourier, a integral de Fourier, ela vai passar da função periódica ou aperiódica no tempo para uma função frequencial, né, dependente da frequência. Então, essa função dependente da frequência é uma transformada de Fourier da função temporal. E ela é obtida fazendo a integral em todo isso, de menos infinito a mais infinito, da função temporal multiplicada por esta exponencial de menos i ômega t. Então, a gente define como módulo de f de ômega, né, essa função, e, em geral, o que a gente tem, né, a definição é que a função f de ômega é uma transformada de Fourier da f de t, né, expressa como a gente já falou. E esta função espectral, então, no tempo, ela pode ser obtida pela transformada inversa de Fourier, ou transformada de Fourier inversa, né, o que a gente chama de TFI. Então, se a gente faz a transformada de Fourier inversa da função frequencial, a gente volta para a função temporal, né? Então, vai ser 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, da função frequencial multiplicado por e de i ômega t. Note que aqui o sinal mudou, né? Na transformada de Fourier, o sinal é negativo, e na transformada inversa de Fourier, o sinal é positivo. Que também é chamada de densidade espectral de equilíbrio. Né? Lá em Física e Matemática, vocês vão ver essas definições. Então, de modo geral, a transformada de Fourier inversa, ela vai ser definida até
em termos de t, do tempo, e o tempo a gente vai considerar como sendo um número inteiro de períodos, né? Um período, vocês sabem a definição de período, né? Um ciclo completo, é o tempo de um ciclo completo. Né? Isso permite determinar a função temporal, né? De modo único, né? A partir do seu espectro, que é f de t. Na verdade, essa aqui não é a função temporal, é a função da frequência, né? Usado português e escrever frequencial, em analogia a temporal. Então, em resumo, o que a gente tem da série de Fourier, né? Da integral de Fourier? É uma generalização da série de Fourier. E o que é a série de Fourier? Ela serve para representação em termos de soma de funções harmônicas, né? Funções harmônicas de funções periódicas ou aperiódicas, ou seja, funções confinadas em um domínio finito, né, de interesse. Ou seja, um exemplo é a expansão de meio domínio, né? De que forma? Então, qual que é o nosso objetivo? É representar as funções harmônicas de funções não periódicas, né, como pulso, né, de forças e outros exemplos. Como que é o modo de construção dessas funções, desses pacotes de onda, né, através da integral de Fourier. Então, a gente toma uma função periódica, como esta aqui que eu representei, né, ela é periódica, e aumenta o período dessa função. Então, daqui para cá, o que eu fiz foi aumentar o período, né? E se eu aumento esse período de forma a ter apenas um pulso, né, eu vou passar de um domínio contínuo para um domínio discreto. Então, eu passo de um somatório para uma integral. Né? Então, e esta é a integral de Fourier, que representa um pacote de onda. Tá? Vocês podem ver uma explicação muito bem dada sobre este conceito de integral de Fourier, né, num vídeo de YouTube que fala sobre integral de Fourier. Aqui está o endereço. Vocês podem anotar, eu vou jogar esse slide aqui lá no Teams, vocês podem copiar também e olhar. Essa aula é uma aula de 25 minutos aproximadamente, tá? Sobre a integral de Fourier, para quem não viu. E para quem viu, é só recorrer lá aos livros do Rifkin. Tornando, vamos ver o esquema quântico agora, né? E o movimento de uma partícula, segundo esses novos conceitos, né, vai ser descrito em termos do movimento de um pacote de onda. Então, para entender o movimento de uma partícula quântica, eu tenho que entender como que um pacote de onda se propaga. Tá? Então, o objetivo agora é ver como se propaga um pacote de onda no espaço. Então, um pacote de onda movendo-se ao longo do eixo x, ele pode ser definido por esta função. Então, vocês vão ver uma semelhança aí desta função, que descreve um pacote de onda, né, com a integral de Fourier. Né? Aqui, o valor de ômega é dependente de K. Né? O ômega dependente de K representa o meio dispersivo. O que é o meio dispersivo? É um meio cujo módulo da velocidade do pulso pode não ser igual ao módulo de qualquer dessas velocidades de fase. Né? Então, significa que a velocidade de grupo, né, do pacote de onda é diferente da velocidade de fase. E o meio não dispersível, a velocidade de grupo é igual à velocidade de fase. Essa é a definição de meio dispersivo e meio não dispersivo. Em algum momento da vida acadêmica de vocês, vocês devem ter estudado, né, meio dispersivo e não dispersivo. Então, a função espectral g de k, ela deve ser diferente de zero, porque se for zero para todo o espaço, significa que você não tem pulso propagante. Mas como você quer propagar um pulso, em uma região do espaço ela deve ser diferente de zero, e ela pode ser zero para todo outro região do espaço. Né? Então, essa região do espaço no qual essa função deve ser diferente de zero, ela deve estar em torno de um vetor de onda específico, né, que eu vou chamar de K0. Então,
G de K, né? Eu esqueci de colocar o zero aqui. Deve ser diferente de zero. Se K0 menos ômega, menos o E, menor ou igual a K0 mais E, né? Com esse E aqui muito menor do que o K0, né? Ou seja, ele tem uma certa incerteza que vai estar relacionado com o valor de E aqui, né? A incerteza sobre o vetor de onda vai estar relacionado com o valor de E. Quanto mais próximo de zero for o valor de E, maior vai ser o valor de K. Só que, por outro lado, aliás, desculpa, quanto mais próximo de zero for o valor de E, maior vai ser a certeza sobre o valor de K. Por outro lado, maior vai ser a incerteza sobre o valor de X, né? Então, a gente não tem a localização da partícula, e aí essa partícula ela vai se espalhar por todo o espaço. Mas a gente está considerando um pulso pequeno, limitado a uma região do espaço, de forma que esse E aqui ele tem um valor finito e diferente de zero. Então, se a gente expande, né, o G de... na verdade, aqui não é o G de K, é o ômega, né? Se a gente expande, né, a frequência angular em torno de valor de K, né, em série de potência, né, então a gente pode escrever o valor de ômega da seguinte forma. Eu coloquei aqui uma série de Taylor, que é uma série de potência, né, para que vocês possam aí me ajudar a expandir essa frequência em torno de um ponto K0, né, levando em consideração que o ΔK é um valor pequeno, né? Então, expandindo em série de potência, qual vai ser o primeiro termo da expansão aqui, da série? Né? Então, a série de Taylor, né, a f de x é a soma de n variando de zero a infinito, de 1 sobre n fatorial, f elevado à enésima derivada, isso aqui está relacionado com a derivada, tá? No ponto A, de x menos a elevado a n. Então, o primeiro termo da série aqui vai ser o quê? Ômega zero, ou seria ômega aplicada a... Não, é em torno de K0, né? Desculpa. Seria ômega de K0, né? Isso. Que dá a mesma coisa, ômega zero, né? Então, vamos representar ômega de K0 igual a ômega zero, tá? Mais o próximo termo, qual que é? Derivada de ômega em relação a K aplicado a K0, vezes K menos K0. Isso. K menos K0 vezes a derivada de ômega. Vezes muito obrigado. Derivada de ômega em relação ao quê? A K aplicado a K0. Em K igual a K0. Né? O próximo termo da expansão? Mais K menos K0 ao quadrado dividido por 2 fatorial. Dois fatorial é 2 vezes 1, né? Isso. 1 sobre 2. K menos K0 ao quadrado. Vezes a derivada segunda de ômega em relação a K, aplicado em K igual a K0. No ponto K igual a K0. Exatamente. Mais 1 sobre 3 fatorial. K menos K0 ao quadrado. Ao cubo, professor. Ah, muito bem. Então esperto, né? Derivada terceira, né, de ômega. Depois que eu fiz tanto em Fismat, a professora Daniela vê que eu estou errando, ela dá um tiro na gente. Mais, né, os termos de ordem superior. Mas nessa expansão, pessoal, nós vamos usar só o primeiro termo aqui, tá? É isso mesmo. Como é que é, Sandra?
Pior que é isso mesmo. Então, eu coloquei os 4 primeiros termos aqui para vocês lembrarem da série de potência até, mas a gente vai usar a expansão até a primeira ordem aqui, né? Então, vamos substituir na função f de x de t, né? Nesta função aqui, no lugar de ômega, a gente vai escrever a expansão da função em torno de k, tá? Mas antes de escrever toda a função integral, eu vou só ver como que fica a exponencial quando eu substituo o ômega pela sua expansão, tá? Então, essa exponencial de i kx menos ômega t, eu vou pedir ajuda dos universitários, tá? Para que eu possa fazer isso aqui de forma correta, né? Vai ser e de i multiplicado por kx menos ômega. Agora, ômega, o que que é? Qual é o valor de ômega? Ômega 0 mais K menos K0 vezes a derivada de ômega em relação a K. K? Isso. Aplicado a K igual a K0. T. Eu vou colocar só a derivada de ômega em relação a K, mas vocês saibam que essa derivada é no ponto K0. Ok. E vamos usar apenas até o segundo termo da expansão, tá? Porque como o K0 é muito pequeno, né? À medida que você vai aumentando esse termo aqui, os termos da expansão vai ficando cada vez mais próximo de zero, né? Bom, isso aqui pode ser escrito de que forma? Pode ser escrito quando você distribui, fica I K menos, KX menos kx menos ômega 0t, certo? isso, menos Menos k vezes a derivada de ômega em relação a k, isso, vezes T, mais vezes t, menos com menos dá mais, né? isso, K0 de ômega dk, de ômega dk, T. t. Que mais? É K embaixo, professor, não T. Eu insisto em colocar t, não sei porquê, eu acho que minha mão já está condicionada a escrever t. Acho que todo mundo tá assim. Que mais? Fecha o colchete e separa os exponenciais. Certo. Mas tem um ômega 0t aqui. Faltou o K0x, né? Tem K0x na equação? Não. Então vamos colocar mais K0x menos K0x. Então eu coloquei e tirei K0x. Eu posso fazer isso? Pode. Posso, porque agora eu posso separar uma exponencial aqui, ó, de EI K0x menos ômega 0t. Né? Então, essa exponencial de E elevado a I kx menos ômega t vai ser a exponencial do tipo E elevado a I K0x menos ômega 0t multiplicado pela exponencial de I. O que sobrou agora? Kx. O x tem aqui e tem aqui, né?
Então, vou colocar K menos K0, X, certo? Menos. Aqui tem K de ômega dkt mais K0 de ômega dkt. Então, colocando de ômega dk em evidência, vai ficar K menos K0 de ômega dkt. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a exponencial de K0x menos ômega 0t multiplicado pela exponencial de I. Agora, vou colocar K menos K0 em evidência. Né? Tem K menos K0 aqui, K menos K0 aqui. Sobra o quê? X menos d ômega dt vezes t. O que nos resta agora é reescrever a função f de xt. Né? Substituindo, né, essa expressão em f de x e t, né? O que é o f de x e t? É o nosso pacote de onda. Então, substituindo aqui, no lugar de e, né, nós teremos f de x e t igual... Bom, não pode ser igual aqui, né? Por que não pode ser igual? Por que não pode ser uma igualdade aqui? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer por que eu não posso escrever uma igualdade aqui? Tem uma igualdade ali do lado, não sei. Olha, se eu usar todos os termos da expansão, e essa aqui é uma expansão infinita, então se eu usar infinitos termos aqui, eu tenho uma igualdade. Eu usei infinitos termos? Ah, não. Então tem um erro associado. Então o erro que está associado a esta conta que nós fizemos vai estar relacionado com os termos que foram truncados aqui dessa expansão. Então não pode ser uma igualdade, é um valor muito aproximado, né? Então essa função vai ser escrita aproximadamente. Bom, esse primeiro termo aqui, ó, é uma função espectral, é uma amplitude, né, do pacote de onda. Está relacionado com a amplitude do pacote de onda. Né? Então, eu posso escrever ele separadamente aqui, fora da integral, que vai ser I, né, é uma constante, K0x, menos ômega 0t, da integral de menos infinito a mais infinito, g de k, e elevado a I, k menos k0, x menos d ômega dt, vezes o tempo, dk. Então, isto aqui é o que a gente chama fator de fase. Muito bem. Exceto por este fator de fase, né, qual que é a forma desta função em geral? Né? Essa função, ela tem a seguinte forma. O f de x e t, ele tem a forma de uma função que depende de x menos a derivada de ômega em relação a k vezes o tempo. Novamente aqui, né, eu escrevi errado, aqui não é t, aqui é k. Então, o que esta função sugere? Ela sugere que
o pacote, né, ou então o grupo de ondas, ele propaga-se para a direita, né, o sinal negativo aqui, com velocidade denominada velocidade de grupo. O que é a velocidade de grupo desse pacote? Kessia voltou? Não? Sandra? Quem? Kessia. Alguém pode me ajudar a escrever o que representa a velocidade de grupo aí, nesse caso? D ômega dk. Exatamente. Então, velocidade de grupo, vocês já estudaram isso, né? É a taxa de variação da frequência angular em função do vetor de onda na posição k igual a k0. Esta é a velocidade de grupo do pacote. Né? Então, se o pacote que estamos considerando deve representar uma partícula de momento p e velocidade v, então isso significa o quê? Que esta velocidade de grupo é igual ao quê? A velocidade, né, da partícula, que é descrita em termos da razão do momento pela massa. E aqui eu tirei do fato de que momento linear, a definição clássica de momento linear, é a medida da velocidade em conjunto com a massa. Né? Isso aqui é uma grandeza vetorial. Né? Então, na mecânica clássica, a gente tem que momento linear é isso aqui. Por enquanto, não. Muito bem. A gente viu que da mecânica quântica, né, que momento... em algum momento a gente viu isso? Em algum momento a gente viu que o momento é expresso como H cortado K. Então, usando esta relação, né, para descrever o momento linear, então, usando o fato que P é igual a H cortado K, né, para você representar em termos vetorial, H cortado é uma constante e K também é um vetor de onda, né? Isso aqui vai resultar em quê? O que isso vai resultar? Vai resultar que a velocidade de grupo é igual ao momento H cortado K dividido por M. Pela massa. E velocidade de grupo a gente definiu como o quê? D ômega dk. Derivada de ômega em relação a K. Então, desta relação, eu posso escrever que d ômega é igual a H cortado K sobre M dk. E se eu integro, então, estas relações, né, integrando, integral de d ômega vai ser o quê? Ômega mais uma constante, né? Então, vai ser igual a H cortado sobre M, integral de K dk. Isso aqui me resulta que ômega é igual a igual ao quê? Um sobre 2m, né? Integral de K dk é K quadrado sobre 2, né? Então, vai dar 1 sobre 2m. Por que 1 sobre 2m, né? Tá faltando um H cortado, né? H cortado sobre 2m, K quadrado, mais uma constante. E que pode ser escrito da seguinte forma. H cortado ômega, né? Vou multiplicar os dois membros por H cortado ômega, igual
H cortado multiplicado por H cortado dá H cortado ao quadrado. K quadrado sobre 2m mais uma constante. Né? Que é igual a H cortado K é momento. Então, o primeiro termo é momento ao quadrado sobre 2m mais uma constante. Então, o primeiro termo aqui representa o quê? O primeiro termo? Energia cinética. Energia cinética. Primeiro termo, P quadrado sobre 2m, energia cinética. E o segundo termo, uma constante. Essa constante, né, ela vai ter dimensão de energia. Por quê? Porque o primeiro termo é energia também. Olha só. Ômega é igual ao quê? 2π vezes a frequência? 2π vezes a frequência. E H cortado, o que que é? H sobre 2π. 2π. Então, H cortado ômega é o quê? 2π vezes a frequência, multiplicado por H sobre 2π. Isso aqui é H vezes a frequência, nada mais é do que a energia total. Então, eu escrevo aqui a energia total em termos da energia cinética e de uma constante. Então, uma soma de energia. Então, esse termo aqui também deve estar relacionado com energia e pode ser interpretado como uma energia potencial. Né? Se ele pode ser interpretado como uma energia potencial, né, eu posso escrever da seguinte forma. H cortado ômega é igual P quadrado sobre 2m mais V de x. E isso aqui é igual a energia. Tá? Muito bem, essa expressão ela concorda, né, com as previsões clássicas, né? Clássica tem acento. Então, essa expressão concorda com a expressão clássica para a energia total de uma partícula, né? E ela vai representar a propagação de um pacote de onda. Então, um pacote de onda ele move-se tal como uma partícula clássica, né? Sob as condições onde a mecânica newtoniana, né, vai dar a descrição adequada para esse movimento. Entenderam? Alguma dúvida? Entendem a consequência do que a gente definiu nesse exato momento? Temerson? Você está bem, Temerson? Não, eu estou pensando na resposta que o senhor acabou de perguntar. Tá bom. Da forma que eu acho que eu consegui entender. Obrigado, Temerson. Deixa eu ouvir Eduardo Vasquez. Não entendo ainda não. Tô tentando assimilar as coisas aí. Tá, mas o que a gente fez aí? A gente descreveu a partícula em termos de quê? Ele ou eu? Posso? Qualquer um dos dois. Uma onda capaz de descrever o deslocamento, a partícula. Capaz de descrever o movimento da partícula, né? Isso. Então, de tal forma que a gente consegue localizá-la. Não tendo aquela onda que é... Pelo que eu entendi, o objetivo foi buscar um tipo de onda que é capaz de descrever o comportamento da partícula. Exatamente. Descrever o movimento da partícula em termos de uma função de onda. Isso. Foi isso que eu entendi no geral todo. Agora, qual que é o nosso objetivo? Então, vocês viram lá nas equações, no estudo de ondas, é que se existe uma função que expressa um movimento ondulatório, então esta função ela deve ser solução de quê? De uma equação de onda. De uma equação de onda.
Então, ficou incompleto aí, né? A gente descreveu o movimento da partícula, obteve, né, uma função que descreve esse comportamento em termos de pacotes de onda, só que esta função, que a gente definiu como sendo função de onda, e deu um nome para ela, é a função psi, que depende, uma função que depende tanto do tempo, da posição quanto do tempo, né? Uma função que varia com o tempo e com a posição em tempo, é uma função que vai descrever o estado dessa partícula, chamada função de onda, né? Lá atrás a gente definiu ela como sendo uma função psi. Né? Então, em mecânica quântica, a descrição formal do estado no sistema quântico está contida numa função de onda, né, que a gente chama de psi. E essa função de onda a gente já descreveu a cara dela, né, já descreveu as características dela. E agora falta uma equação. Esta foi a tarefa que coube a Erwin Schrödinger, né, descrever uma equação no qual a solução desta equação era uma função que descreveria o estado na partícula. Então, o movimento de uma partícula descrito através de uma função de onda. Né? Então, a natureza dessa função que representa a onda, ainda a gente desconhece, né? A natureza dessa função. Mas a gente vai interpretá-la na próxima aula, né? E descrever essa equação, primeiro escrever a equação no qual a gente obtém como solução a função de onda. Então, o objetivo aqui é encontrar uma equação. Essa equação não é qualquer equação, tem que ser uma equação de onda, né, cuja a solução descreva o movimento de uma partícula. F de x e t igual à integral de menos infinito a mais infinito, g de k, exponencial de i elevado a kx menos ômega t dk. Né? Então, esta foi inicialmente a forma como a gente descreveu o pacote de onda. Né? Então, vamos retornar nessa equação e mudar algumas variáveis aí. Então, vamos fazer as seguintes substituições. Né? Bom, a gente viu que a relação entre momento e vetor de onda, né, a diferença entre as duas grandezas é simplesmente uma constante. Então, no lugar de K, a gente vai escrever momento. No lugar de F de x e t, nós vamos escrever inicialmente em uma dimensão, tá? E no lugar de F de x e t, nós vamos escrever psi de x e t. E no lugar da função espectral g de k, a gente vai usar uma outra função espectral, que é φ de p. Bom, essa mudança de vetor de onda para momento se justifica, né? Vamos relembrar aqui as relações entre momento e vetor de onda. Né? A gente sabe que momento é descrito em termos de h cortado k, né? De tal forma que, se você inverte, k pode ser expresso entre a razão do momento por h cortado, né? E dk, então, vai ser 1 sobre h cortado dp. Né? Então, essa substituição aqui vai envolver, né, trocar dk por dp. Né? E dk, então, é 1 sobre h cortado dp. Ok? De tal forma que
o argumento da exponencial aqui, que é I kx menos ômega t, vai ser igual a I, K, né, vai ser P sobre H cortado, né, P sobre H cortado X, menos ômega T, né, e isso aqui vai ser a 1I sobre H cortado, eu vou colocar H cortado em evidência, Px menos H cortado ômega T. Então, o que a gente tem aqui? Uma soma de energia vezes tempo, né? H cortado ômega é energia e T vezes tempo. Então, dividido por H cortado, isso aqui tem que dar um argumento adimensional, né? Substituindo, então, no lugar de f de x e t, eu vou ter psi de x e t igual a integral de menos infinito a mais infinito, a φ de p. Mas é o seguinte, ó, na hora que eu trocar dk, vai ter um sobre h cortado aqui, né? H cortado, como é constante, eu vou tirar da integral, tá? Então, eu vou reescrever isso aqui, colocando já 1 sobre h cortado. Integral de menos infinito a mais infinito. G de k substituindo por φ, φ de p, multiplicado pela exponencial, vamos lá, de quê? I P sobre H cortado. Px, né? Px menos H cortado ômega t, dividido por H cortado. Correto? Correto. Vezes o dp. Muito bem, lembrando que energia é igual a H cortado ômega, né, que é igual a Hni. E agora nós vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos derivar essa função em relação ao tempo. Se a gente deriva essa função em relação ao tempo, eu vou ter, não sei se vai caber aqui no espaço, mas eu vou fazer o possível. Derivada de psi vai ser uma derivada parcial. Por que eu tenho que usar a derivada parcial? Porque é uma variável de duas... É uma função de duas variáveis. Isso. De duas variáveis, e eu estou derivando a função de duas variáveis em relação a uma. Uma delas. É igual ao tempo. Então, se eu derivo com relação ao tempo, o que eu vou obter? 1 sobre H cortado. Menos 1, menos I sobre H cortado. Por que menos I sobre H cortado? Eu estou derivando uma exponencial, lembra? Né? Então, eu tenho I, H cortado, ômega T, sobre H cortado. Correto? Então, vai dar menos I, H cortado, vezes a integral de quê? De menos infinito a mais infinito. E é raiz de menos 1, sai da integral, né? Mas aqui eu tenho ômega E. O que é ômega E? É energia, né? Isso. Então, cai aqui φ de P multiplicado por E, né? Que vem da derivada ali. O menos, né? Daqui já está aqui. Que mais? E de I Px menos E T dividido por H cortado dp. Correto? Então, essa derivada, ela pode ser escrita assim, ó.
menos I sobre H cortado, integral de menos infinito a mais infinito, φ de P, multiplicado por E. O que é o E? O E é P quadrado sobre 2M mais V de X. O V de X, por exemplo, se você considera o átomo de hidrogênio, como que eu escrevo? É um potencial colombiano. Exatamente. Menos 1 sobre 4π ε0. Isso. A carga. E quadrado sobre R. Uhum. Né? Isso aqui é o V de X para o átomo de hidrogênio. Então, o E aqui é P quadrado sobre 2M mais V de X. Professor, já é 9,5. Terminando já, tá? Bom, elevado a I, PX menos ET. Ok? DP. Muito bem, vou ficar por aqui. Tá? A gente fez a derivada aí da função de onda, né? Fez algumas substituições, escreveu a função de onda em termos do momento e derivamos essa função em relação ao tempo. O próximo passo é ver o comportamento dessa função se a gente fizer uma derivada em relação à posição.